Bem-vindo a mais esta reflexão. A gente precisa entender a importância do exemplo no processo de ensino. Se entendermos isso, certamente não só ensinaremos como devemos ensinar, como também veremos o crescimento, o amadurecimento das pessoas. Nós não somos responsáveis pelo crescimento, pelo amadurecimento das pessoas, pelo entendimento, mas nós precisamos transmitir um ensino que seja exemplo, que seja modelo, que traduza as Escrituras, que revela a vontade de Deus. Que a gente precisa entender, e não importa se a gente está pregando para multidões, pregando para alguns, ou simplesmente no nosso processo de crescimento, ensinando aquele irmão que é mais novo na fé e que a gente precisa ensiná-lo e conduzir na vontade de Deus, como é da vontade do Senhor, quando ele estabeleceu a grande comissão. Paulo, falando a Timóteo, fala sobre isso, ele afirma sobre isso, a importância do ensino e o que nós devemos fazer. Isso na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, nos versículos 11 e 12, diz assim: ordene estas coisas e ensine. Ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. São os aspectos do ensino que a gente precisa traduzir na nossa vida de maneira que haja uma possibilidade daquele que recebe poder enxergar como precisa. A gente não pode simplesmente focar na aparência, focar em regras, dizer o que as pessoas têm que aprender ou o que precisam fazer. Mas nós precisamos ser testemunha, ser luz, ser carta viva. Por isso é importante que todo o ensino ele seja fundamentado na palavra, ou seja, que as pessoas sejam conduzidas à palavra, de maneira que possam buscar, aprender, conhecer, entender a vontade de Deus. Além disto, nós precisamos expressar esse ensino na conduta que temos, ou seja, a nossa conduta deve revelar autoridade, deve revelar conhecimento, compreensão de como se deve viver. Por isso é fundamental a gente ter este aspecto, o exemplo que nós damos. Mas além disto, o que mais precisamos focar é o que Paulo fala. Além da conduta, nós precisamos revelar o amor de Deus. Ou seja, nas relações, no que ensinamos, na maneira como nós vivemos, nós temos que expressar o amor de Deus nas relações. Revelar as virtudes de Deus culmina tudo em revelarmos o amor de Deus, porque quem ama como o Senhor amou, não faz mal contra o próximo. E aí revela conhecimento de Deus. Além disso, precisamos manifestar a fé e a pureza. São aspectos da vida cristã que traduz quem nós somos. Fé é fiarmos naquilo que são as promessas de Deus para as nossas vidas, crer naquilo que nós não vemos, mas saber que Deus está no controle, Ele é que é o dono de tudo, Ele que é aquele que nos conduz na sua vontade. Entendermos isso e andarmos desta maneira nos levará à maturidade e à plena expressão do Senhor. Que a gente entenda, compreenda isto, que revelando toda a fé e toda a pureza, nós ensinamos verdadeiramente como se deve ensinar, seguindo o exemplo de Cristo. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e buscar de todo o coração o conhecimento e a compreensão da vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.